Em 1927, após o início da reforma da Igreja Matriz pelo Monsenhor Ignácio Gioia, foi decidido, pelos moradores, que uma caixa com memórias de São Luís do Paraitinga seria feita e colocada entre as paredes da Igreja Matriz. A caixa foi finalizada no ano seguinte, em 1928. Esta caixa foi achada posteriormente após a enchente ocorrida em 2010 na cidade de São Luís do Paraitinga. A caixa se encontrava entre os escombros da Igreja Matriz e foi encontrada pelo Trabalho de Resgate Biapó, uma empresa que trabalhou em Goiás Velho. Era uma caixa de madeira com medidas de 40 cm por 25 e 20 cm de altura, lacrada com cera e denominada posteriormente como Cápsula do Tempo. Nesta caixa encontravam-se documentos variados, como recortes de jornais da cidade e de outras cidades do Vale do Paraíba, cartazes, programações de cinema e de teatro e fotografias, por exemplo. A caixa foi construída pelo Sr. Corote, pai do professor Judas Tadeu de Campos. Além disso, contava também com uma carta de Romilo Guimarães, explicando o objetivo desta caixa, além de uma caderneta manuscrita contendo informações sobre diversos aspectos da cidade em 1927, inclusive dados oficiais. A caderneta foi escrita por algumas pessoas e, entre elas, o Monsenhor Ignácio Gioia. Para ler a caderneta, é necessário conhecer um pouco de paleografia, que é a ciência auxiliar da história especializada neste tipo de trabalho, porque é uma escrita manual antiga. A memória foi salvaguardada pelos luisenses em 1927 e foi revelada aos luisenses de 2010, que puderam, por meio dos documentos e da história ali preservada, rememorar a história da cidade. Trata-se de um evento único, pois, além de ter fornecido aos munícipes e aos historiadores regionais novas informações sobre a cidade e sobre o Vale do Paraíba, despertou a curiosidade acerca do que foi pensado pelas pessoas da época responsáveis pela cápsula e pelos documentos nela inseridos. A iniciativa dos luisenses em 1927 foi motivada pela vontade de memória coletiva. Ata de abertura da atualidade de São Luís do Paraitinga. Aos 15 dias do mês de novembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1927, pelas 12 horas na Igreja da Matriz desta cidade de São Luís do Paraitinga, em presença do reverendíssimo vigário da paróquia, o Sr. Padre Ignácio Gioia, e a mim, abaixo assinado, para descrever nesta mesma ata os nomes das sociedades religiosas e mais bem assim, tudo quanto neste momento lembrar, para que fique arquivado para algum dia alguém ter por lembrança aqui se acha escrito. Eu, João Guimarães e Romilo Guimarães, a quem compete o abaixo esclareço. Visto o vigário, Padre Ignácio Gioia, o encarregado, Romilo Guimarães. 15 de novembro de 1927. Fotografia número 2. Entrada da cidade pela Ponte Nova. Pátio. Largo da Matriz. Esta fotografia mostra uma romaria vindo de Lagoinha deste município, pelo reverendo Padre Victor Padilha, vindo mais de 800 pessoas, encontrando com outras tantas, e bem assim com o vigário desta paróquia e as noviças religiosas e as 2 bandas de músicas local. São Luís do Paraitinga, 1º de outubro de 1927.
Falar sobre a cápsula do tempo, esse trabalho que foi realizado aqui em São Luís do Paraitinga para a Igreja Matriz, é um pouco falar do trabalho do historiador, da essência do que é o historiador. E tem muita coisa legal envolvida, né? Porque a gente pensou nos documentos que teria que colocar, em quais eram os registros que eram necessários fazer, como é que se a gente apareceria ou não. Então, assim, tem vários lados nesse trabalho que são muito importantes. Talvez o principal deles seja ter reunido uma turma tão importante, uma turma tão afinada, e as discussões, né, digamos assim, os bastidores da cápsula foram assim, reuniões muito interessantes. Trabalhar na nova cápsula do tempo também era um trabalho de muita afetividade, de muito sentimento envolvido. E a equipe era muito boa. Então a gente conseguiu fazer a seleção de documentos, a gente conseguiu organizar o trabalho, foram boas discussões sobre, por exemplo, usar o papel. Usar o papel era fundamental, porque outras mídias que a gente colocasse poderiam não ser lidas no futuro, e a gente não sabia como decidir isso, mas pelo menos do nosso trabalho, de nós, da comissão da Cápsula do Tempo, a ideia foi preservar esse material pelo papel. Eu imagino que cápsulas do tempo possam se tornar uma referência futura, e por isso que a Escola Monsenhor Inácio Joy está trabalhando nisso, para que a gente também tenha uma cápsula do tempo. Então, fazer esse trabalho foi muito bom. Me sinto orgulhoso, me sinto envaidecido, por que não dizer. Deus foi muito generoso conosco de nos dar essa oportunidade de trabalhar na cápsula do tempo da Igreja Matriz de São Luís do Paraitinga. Vou levar comigo essa experiência para o resto da minha vida, com toda certeza. Todo o processo de reconstrução da cidade de São Luís do Paraitinga acabou nos envolvendo assim, num processo de descobertas, de autorreflexões, de renovação dos conceitos que a gente tinha sobre cultura. E um dos momentos, assim, pessoalmente, que para mim foram mais marcantes foi a construção da Cápsula do Tempo em 2014, que seria colocado na igreja, que foi colocada na Igreja Matriz na reconstrução, né? Quando a igreja caiu, a gente encontrou uma cápsula que lá estava da época da construção, e fazer parte desse grupo que montou essa cápsula tem um valor assim que é muito maior do que simplesmente você fazer uma escolha de colocar lá. Na verdade, você tem que pensar, né, que mundo que você quer deixar desse momento que a gente vive hoje para pessoas num período que a gente nem imagina quando vai ser descoberto, né? Isso acaba sendo muito mais interessante assim do que a gente imagina, assim, né? Então, assim, qual a tecnologia que hoje a gente acha a mais marcante, que provavelmente vai ser uma coisa muito superada, né, em breve, ou então quais os fatos ali que são mais importantes nesse momento do país, da cidade, para você fazer esse processo de escolha. E quando você reúne pessoas, começa a discutir sobre isso, é óbvio que essa conversa se amplia, e foi um momento muito privilegiado mesmo da gente refletir sobre qual é essa São Luís que estava sendo reconstruída, essa importância da coletividade que a gente tem na nossa cidade, que costumo falar isso sempre, né? Em São Luís tudo a gente constrói coletivamente, né? Acho que isso já vem da nossa cultura tradicional, dos mestres da cultura popular. A gente não tem mais... tudo que tem esse processo de construção no coletivo acaba tendo mais a cara dessa identidade da nossa cidade propriamente dita. Em 2010, quando aconteceu o desastre, eu trabalhei inclusive numa empresa que chama Biapó. Ela foi responsável pelo salvamento e resgate de todo o patrimônio que veio a ruir com a enchente de 2010 no monumento da igreja, né, da Igreja Matriz. E durante o processo de trabalho, eu participei do encontro da primeira Cápsula do Tempo. Foi magnífico, como historiador, como funcionário, como pessoa, participar desse aprendizado, né? desse encontro, desse achado, pois esse registro histórico continha muitas informações riquíssimas do passado luisense, né? Da história de São Luís. E aí
dando continuidade a esse processo, nós participamos também da construção da nova cápsula do tempo, que aí também foi um aprendizado assim maravilhoso, enriquecedor demais, poder participar com essa equipe, né? Com os historiadores envolvidos, com toda a equipe envolvida, né? Tendo como um norte, né, assim, na construção desse trabalho, a primeira cápsula do tempo, e daí pegar essa mensagem da primeira cápsula e daí construir a segunda com o propósito de também ter uma mensagem parecida, de mostrar todo o legado cultural, todas as informações, né, da conjuntura luisense atual, né? E aí participar desse processo como historiador foi muito enriquecedor, maravilhoso. Foi um trabalho único que eu vou levar dentro do coração assim por muito tempo. Essa composição dessa nova cápsula do tempo foi alguns dias antes da inauguração da Igreja Matriz, né? Eu considerei essa experiência interessante e também importante, né? Eu acho que a cápsula foi instalada no mesmo local onde foi encontrado os documentos antigos também, uma caixa ali, todos os documentos, né? Se não me engano, 1927, né? E depois de 83 anos foi encontrada essa caixa, né? Em função do desabamento da Igreja Matriz, né? E agora tem essa construção dessa nova cápsula do tempo, né? Onde foram incluídos ali fotos, documentos, jornais, matérias em jornais, eu acho que até vídeos mesmo, né? Então, acho uma iniciativa interessante também, né? Agora, talvez tenha prazo determinado para ser aberto, né? Essa nova cápsula do tempo, né? Pode ser daqui 50, 60 anos, não sei, mas é importante para você deixar esse documento para a posteridade, né? E que as gerações futuras, né, ao abrir, vão poder pensar, refletir dos fatos ocorridos, né, na década de 2010, que é marcada logo no seu início, né, por um evento trágico, né, que foi a enchente, que devastou o nosso município com danos mais representativos, mais significativos na área urbana, né, no centro da cidade. Que a enchente, a chuva trouxe outros problemas também, né, não só no centro ali, mas também nos bairros arredores, com desabamentos, soterramento, né? E dentre as casas que foram afetadas, destruídas pela enchente, né, uma que causou um impacto assim, muito grande, né, um impacto emocional, foi da Igreja Matriz, né, que desabou também, não resistiu um embate com a enchente, né, que é um prédio, um imóvel, né, que atrai, né, tem muito sentimento da população. Tudo começou quando a professora Olga Rodrigues de Souza, que trabalhava na Cúria de Taubaté, me fez um convite para participar da comissão organizadora da Cápsula do Tempo. Eu, lógico, me senti muito honrado e agradeço sempre para a professora Olga por esse convite. Ela então me encarregou de fazer o histórico da paróquia. Então eu já tinha algumas coisas escritas, eu reuni esses textos e ainda consultei documentos, livros, jornais para complementar o trabalho. Daí eu procurei fazer um perfil de alguns padres que foram muito importantes para a história da paróquia e tiveram grande participação na construção da paróquia. E eu termino com a relação de todos os sacerdotes que foram párocos em São Luís, desde a criação da paróquia em 1773 até 2014, ou seja, mais de 240 anos. Então foi essa a minha participação
na elaboração da cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Temos sempre que falar de um tempo que nunca vemos. Por isso mesmo que tentamos entender o que aquela ou aquelas histórias estão querendo nos mostrar. Ainda bem que nossas famílias são assim. Avós, pais e mães, tias e tios insistem em nos contar 1, 2, 300 de vezes a mesma história. E só aí é que começamos a entender o que essa história realmente está tentando e querendo nos dizer com essa dita alguma coisa. Daí sim, se entendemos a comunhão ou a bela conjugação do passado com o presente, fazendo, portanto, que esse real presente pensa que já está sabendo até mais que aquele aludido passado. Talvez esteja mesmo começando a perceber e apreciar que é uma espécie de um inesperado que está lhe fazendo uma boa e única surpresa. Enfim, passado e presente não se encontram todos os dias, todas as horas. Quem sabe a palavra correta para juntar essas pontas seja o futuro. Portanto, pensa que cápsula do tempo queira dizer somente futuro. Sempre soubemos várias histórias da cidade de São Luís, principalmente que dentro da igreja matriz tinha uma geringonça chamada Cápsula do Tempo, e que ela estava em algum canto dessa igreja desde 1930 e pouco. Ouvíamos dezenas de histórias que ali dentro dessa cápsula do tempo moravam revistas, livros, jornais e outras coisas desde aquelas épocas. Portanto, precisamos de uma fenomenal tragédia para descobrir a verdadeira ou as verdadeiras coisas que estavam alojadas dentro dessa lâmpada do tempo.